Oi, queridos, tudo bem? Eu estou aqui mais um dia para gravar esse vídeo, para trazer essa palavra para você, para abençoar a sua vida. Eu vou ler o que está escrito ali em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E também o verso 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher e eles se tornarão uma só carne. Desde o princípio Deus sonhou, né? O projeto de Deus era ter uma família, né? Adão e Eva andavam com o Senhor ali no jardim e ele era um pai, né? Ele era pai. Então já era uma família, né? E a partir de Adão e Eva, Deus constituiu outras famílias e até que chegou a nós hoje que somos família. Mas o mundo, o conceito do mundo, as coisas que o mundo tem oferecido e muitas vezes tem destruído, né, as famílias, é o que nós mais vemos hoje em dia, né? Até no meio da igreja, no meio daqueles que servem a Deus. Mas a vontade do Senhor é que nós possamos buscar a Deus para que essas famílias venham ser estruturadas na palavra do Senhor, venham ser edificadas na palavra do Senhor. Só assim nós podemos ter famílias benditas, famílias que são abençoadas, famílias que também terão a descendência abençoada. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 7:10, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se fizer que permaneça sem casar, então se reconcilie com o seu marido, e o marido não se divorcie da mulher. Também em 1 Coríntios 7:27 está escrito, entretanto, cada um continue vivendo na condição dos que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. O Senhor criou primeiramente o marido como autoridade, como cabeça, né? A palavra do Senhor diz que é para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Deus está fazendo uma referência, né, de Cristo com a igreja, né? Mas também está falando do homem, da autoridade do homem, que Deus colocou ele por cabeça, né? Olha, para você ver como é assim tremenda a palavra de Deus, né? Dar a sua vida como Cristo, né? Deu a sua vida pela igreja, como amou a igreja, né? Então, e para a mulher, ele colocou que a mulher seja submissa ao marido, né? Então, só que o que tem acontecido nas famílias não é isso. E por isso temos tantos casamentos destruídos, tantas famílias desestruturadas, né? E a mulher sofre, o homem sofre, mas os filhos sofrem também, né? E Deus nos entregou os nossos filhos como herança, né? Herança bendita do Senhor. Nós, no dia do julgamento, nós não vamos prestar conta do nosso trabalho, nós não vamos prestar conta da casa que nós temos, nós não vamos prestar conta do carro que nós compramos, da empresa que nós constituímos, dos sonhos que nós realizamos. Mas pode ter certeza uma coisa, nós vamos prestar conta dos filhos, da herança do Senhor que Ele colocou nas nossas mãos. Por isso que nós temos que pensar nas atitudes que nós temos tomado diante da nossa família, né? E como disse ali na palavra do Senhor que eu li, né? Que o homem fique com a mulher, que não se separe, né? Por que Deus está falando isso? Porque Ele tem na palavra dele a receita para que o casamento seja edificado, né? Para que o casamento seja firmado. Mas quando nós não obedecemos a Deus, quando nós queremos tomar atitudes erradas, atitudes que trazem consequências sobre as nossas casas, as nossas famílias, aí não vai dar certo, né? Acontece o que tem acontecido em muitos lares, né? Os divórcios, as separações, as brigas, né? E os filhos no meio de tudo isso, né? Muitas vezes sofrendo, tendo traumas emocionais, né? Vivendo uma vida confusa porque não tiveram uma família estruturada. Mas o Senhor tem a solução para as nossas vidas, né? O Senhor constituiu o homem como autoridade para que seja autoridade o cabeça. Não foi ele que escolheu ser, mas Deus o constituiu. E quando nós respeitamos, nós mulheres respeitamos que Deus o constituiu com autoridade, então o nosso casamento é abençoado, né? Claro que não estou falando aqui de casos de violência, estou falando de coisas
do casamento que acontece, desacordos, desavenças, talvez que acontece no nosso casamento, né? Coisas que não há concordância. Mas Deus está falando para a mulher ser submissa. Ser submissa é o quê? Porque muitas vezes a mulher começou a trabalhar, a também trazer o sustento para casa, a também ser independente. E muitas vezes isso tem trazido divisão. A palavra do Senhor diz que um reino não dividido não subsiste. Um lar também dividido não vai prevalecer, não vai. Então nós temos que nos unir. A mulher, ela veio para auxiliar, ela veio para ajudar, para corresponder ao homem. Então nós temos que ser essa ajudadora que Deus nos colocou e não ser contra aquilo que o marido... Muitas vezes a gente não aceita algumas coisas, mas vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos colocar diante do Senhor, mas o obedecer ao marido, isso é como se você estivesse obedecendo a Deus, ainda que ele não seja perfeito, ainda que ele não seja tão amável, mas na oração, com certeza, se você buscar o Senhor, você vai mudar a vida do seu esposo. Porque muitas vezes as pessoas até vão para a igreja e falam, porque eu vim, meu marido tem que mudar, ou minha esposa tem que mudar, eu vim buscar o Senhor. Na verdade, nós temos que buscar Deus para que nós sejamos transformados. E assim, quando Deus transforma as nossas vidas, consequentemente, a vida do nosso esposo ou da nossa esposa vai ser transformada, né? Porque essa é a vontade de Deus, não é mesmo? Então, quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, os frutos vão vir sobre as nossas vidas. É no obedecer que nós somos felizes. Deus não nos criou para ser feliz. Deus nos criou para obedecer. E obedecendo a sua palavra, nós vamos ser felizes. O Senhor fala, bem-aventurado, serão felizes, não é mesmo? Então nós temos que corresponder àquilo que a palavra do Senhor diz. Respeitar o nosso esposo. Ele é o nosso provedor, nosso protetor. Deus o constituiu assim. Então vamos respeitar. Talvez você olhe assim, mas meu marido não tem feito isso. Mas não é antes de você falar isso, não é melhor você falar para Deus e buscar Deus para que Deus mude isso no coração dele, na mente dele? Eu fiz isso. E Deus abençoou e Deus mudou tudo na minha vida. Então vamos buscar a Deus. Busque pela sua esposa. Ela não é submissa. Mostre a sua mudança e ela vai mudar. Mostre, apresente, viva uma vida com o Senhor e apresente o Senhor a ela e a vida dela vai ser transformada. A mulher da mesma forma, busca o servir ao Senhor, a se submeter ao Senhor e assim ele também vai mudar e consequentemente os seus filhos serão benditos, abençoados. Nós não vamos dar conta de carros que nós compramos, de casa, de propriedades, de negócios, de sonhos realizados para Deus. Nós vamos dar conta da nossa herança, os nossos filhos. Nós vamos prestar conta, porque Deus que dá os nossos filhos, né? O homem não pode fazer um espírito e colocar no seu filho. O homem não pode fazer uma unha, fazer um dedo, criar um olho. Então foi Deus que nos deu. É de Deus que vem, Deus constituiu, Deus colocou sobre as nossas vidas, e nós vamos prestar conta para Ele, porque Deus nos criou para a glória dEle. Você tem criado filhos para a glória do Senhor? Você tem colocado seus filhos diante da presença do Senhor? Você tem orado por eles? Você tem buscado servir a Deus, ser obediente, para que Ele, olhando o seu exemplo, Ele também venha buscar a Deus, Ele também venha se submeter à vontade do Senhor? Então nós temos que buscar ao Senhor, temos que nos colocar diante do Senhor pela nossa família, pela nossa casa. Alguém tem que tomar a iniciativa, alguém tem que pagar o preço de buscar para que a sua família seja uma família bendita. Então muitas vezes, às vezes tem pessoas, né, que falam para mim, porque eu fui buscar e, né, não mudou. Mas você mudou? Você está obedecendo a palavra? Quando ele olhar para a sua vida em obediência ao Senhor, ele vai desejar ser obediente também. E vocês serão bênção na casa do Senhor, terão uma família bendita e abençoada, uma descendência, porque nós temos uma descendência. Vamos mudar, mas meu pai, minha mãe, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, ou já se divorciaram, se separaram, mas você pode mudar hoje, você pode tomar uma atitude hoje de buscar o Senhor e ser uma família abençoada. E muitas vezes nós estamos ressentidos, magoados, e isso bloqueia o amor. Aí você fala, mas eu não amo mais. Ama sim. É a mágoa, o ressentimento que trouxe
esse esfriamento na sua vida, você tem que perdoar. Muitas vezes perdoar o que ele fez para você, ou ela fez para você, e até mesmo o que ela não fez para você, que você desejaria que ela fizesse, ou que ele fizesse. Então nós temos que perdoar. E vamos buscar ao Senhor para que essa situação mude, porque até agora talvez você não tenha se empenhado em lutar pela sua família, em pagar o preço pela sua família. Né? Mas nesse momento que você possa se colocar diante do Senhor, que você possa buscar obedecer a palavra do Senhor, né? Porque é obedecendo a palavra que nós vamos ser felizes, né? A palavra do Senhor é para ser obedecida, não é somente para ser lida, é para ser obedecida, e assim nós vamos ser felizes, não é? Deus nos criou para obedecer e assim nos dá a felicidade através da obediência da sua palavra. Vamos colocar os nossos lares diante da presença do Senhor. Não vamos aceitar mais que esse mundo venha trazer destruição, né? Venha trazer separação. Vamos, porque 70% das pessoas, ou 85% das pessoas, de uma pesquisa que foi feita há uns anos atrás, pessoas que se separaram, né, não estão satisfeitos com seus casamentos, continuam não satisfeitos com seus casamentos e até se arrependem de terem separado. Por quê? Porque ela poderia ter lutado pelo primeiro casamento e não ter submetido aos filhos a constrangimentos, né, a relacionamentos que não agradam, porque muitas vezes os padrastos não se dão bem com os filhos e muitas vezes as madrastas não dão bem com os filhos do primeiro casamento. Né? Então nós temos que buscar ao Senhor para que nosso casamento esteja firmado na rocha, na palavra do Senhor, e para que nossa família venha a ser bendita. Não vai resolver separar, eu garanto para você, não vai resolver. Claro que tem os casos extremos. Nesses casos, né, que o Senhor dirige a sua vida, porque corre em risco a sua vida. Mas eu não estou falando desses casos. Eu estou falando que muitas vezes há separações por coisas corriqueiras, né? Por dificuldade, às vezes por falta de dinheiro, às vezes por contas, às vezes por desacordos, porque não concordo com alguma coisa, às vezes por causa de famílias. Meu Deus, vamos buscar a palavra do Senhor, aprender do Senhor, a ser transformado pelo Senhor, para que possamos edificar a nossa casa, né? E a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam aqueles que trabalham. É no Senhor que nós temos que edificar. Nós temos que edificar a nossa família na rocha, né? Para que quando o dia mal vier, quando a tempestade vier, a nossa casa possa estar firme, o nosso casamento possa estar firme no Senhor. E esse é o meu apelo para você, para que você valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, para que você realmente haja como uma esposa submissa. Haja como uma esposa que é companheira, que é idônea, que é cooperadora, que auxilia. E você, esposo, que você seja o protetor, o provedor, né? Que você ame a sua esposa, que você olhe para ela com a parte mais frágil, não frágil para diminuir, mas frágil porque precisa de você. Então olhe para sua esposa assim, olhe para o seu esposo. Tudo isso está escrito na palavra do Senhor, sobre casamento. Está falando em várias partes da Bíblia, eu vou deixar descrito aqui nos comentários para que você possa ler, mas que você possa buscar o Senhor pela sua casa. O meu tempo é curto aqui e eu queria falar para você, compartilhe, curta o canal, se quiser fazer comentários, eu vou estar aqui para abençoar a sua vida. Eu quero orar nesse momento por você, abençoando o seu lar, a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas que estão diante do Senhor, ouvindo esse vídeo, vendo. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor para que o Espírito Santo do Senhor venha tocar nesses corações, Pai, para que eles possam buscar a tua vontade, a tua verdade, Pai, para edificarem a sua casa, Pai, sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, que é a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, abre os olhos dos esposos, das esposas, Senhor. Abre os olhos dos filhos para que busquem pelos seus pais. Abre os olhos do esposo para que busque pelo seu lar, da esposa para que busque
pelo seu lar, para que essa casa venha a ser abençoada, meu Pai, transformada, meu Pai, em nome de Jesus. Toda ação maligna, Senhor, que tem atuado através de briga, através de separação, através de pensamentos maus, seja repreendida no nome de Jesus nesse momento, Pai, que na mente deles venha a clareza da tua verdade e da tua vontade, meu Pai, para que eles possam agir segundo a direção do teu Espírito Santo, Pai. Edifica essa casa, Senhor. Eu te peço e te oro, Pai, que corações sejam transformados, corações sejam quebrantados, meu Pai. Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Pai, atende, Pai, essa esposa que ora pelo seu esposo, esse esposo que ora pela sua esposa, esses filhos que têm buscado pelos seus pais, meu Pai. Converte esse coração, Senhor, Pai, uns aos outros e ambos ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa, essa família, meu Pai, para a glória do Senhor, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.